Ministro, o mundo está de olho no Rio de Janeiro no G20, mas a política nacional também está de olho nessa operação da Polícia Federal de hoje, um plano para impedir Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin de tomarem posse e até um plano de assassinato. Como o senhor viu essas denúncias e essa investigação? Olha, a gente lamenta profundamente, né, que no momento em que o mundo inteiro está olhando para o Brasil, a gente mais uma vez acabe sendo destaque não na página de política, na página de economia, mas na página policial, né? Voltando àquele ambiente que era um ambiente característico do governo anterior. O 8 de janeiro não terminou, essa é a verdade. E semana passada nós temos um episódio da tentativa de invasão e da explosão do Supremo Tribunal Federal, e aquela figura tinha participado dos acampamentos, à frente dos quartéis, e tinha conexões. Hoje, o assunto veio para dentro do Palácio do Planalto. Veio para a antessala de um dos principais ministros do governo Bolsonaro, que era também o general, né? Quer dizer, o secretário executivo do general Ramos, que tinha relações muito próximas com o general Braga Neto, né? Que eram todos das turmas muito próximas ao Bolsonaro. Nós temos a participação de coronéis da ativa, de integrantes da Polícia Federal, num plano que seria executado dia 15 de dezembro. Por que é importante a gente frisar essa data? Porque dia 12 de dezembro, vocês devem estar lembrados, foi o dia da diplomação. Foi aquele episódio onde tocaram fogo nos ônibus, teve toda aquela situação ali próximo à sede da Polícia Federal. O presidente Lula ainda estava naquele hotel, muito próximo do local onde ocorreram as ações criminosas. Esse grupo criminoso tinha, num primeiro momento, planejado a ação antes do dia 12. Eles queriam executar esta ação antes da diplomação. Na medida que não tiveram êxito, eles transferem a operação para o dia 15. E eles diziam, né, textualmente, que era preciso aniquilar a chapa. Então queriam tirar a vida do presidente Lula, mas também do nosso ministro vice-presidente Geraldo Alckmin. E tinham ainda a audácia de planejar o sequestro e o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, naquele momento presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Era um plano, né, com detalhes. Certamente outras pessoas vão surgir na investigação, porque na medida que tem um general, 3 coronéis, um integrante da Polícia Federal, com certeza tem mais gente envolvida na execução do plano criminoso, e pessoas muito próximas do Bolsonaro, de uma tropa de elite especializada para ações, né, não convencionais. Então isso traz muito para perto do núcleo central do governo Bolsonaro a operação, o planejamento e a responsabilização sobre as ações criminosas numa proporção que até então não tinha ainda surgido. Então, eu acho que são fatos muito graves, muito delicados, e que no decorrer do dia de hoje mais informações surgirão. Da mesma forma que você falou, acho que as pessoas estão perplexas, chocadas com a audácia, com o nível de responsabilidade e com os personagens que estão aparecendo nessa investigação. Naturalmente que na medida em que surgem não só militares, mas também integrantes da Polícia Federal, da ativa, envolvidos nessa ação criminosa, isso terá como decorrência também uma investigação interna dentro dessas instituições, né? Agora, isso não vai alterar protocolos, isso não teve nenhuma interferência no trabalho de segurança que está sendo feito aqui no G20, né? Ele só faz com que fique mais evidente o risco para a democracia que o Brasil viveu. Nós não estamos falando aqui de figuras de fora do circuito principal da decisão política do país naquele momento. A gente tem que se recordar e pensar naquele momento. O momento em que haviam os acampamentos em frente aos quartéis, que nós tivemos o conflito no dia 12 de dezembro, que nós tivemos a tentativa de explosão do caminhão próximo ao aeroporto, e que tudo isso acaba culminando com o 8 de janeiro, né, que já havia sido planejado, estimulado, financiado e que agora materializado numa ação que tinha data, que tinha plano, que tinha por objetivo
assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então isso dá uma dimensão, né, da gravidade, do risco para a democracia e da audácia desse grupo criminoso que se sentia até então impune. E é bom lembrar sempre que essa investigação ela só foi possível porque a Polícia Federal consegue recuperar arquivos que estavam no computador do Mauro Cid, que nada mais era do que o ajudante de ordem do presidente da República. A pessoa que detinha a senha dos cartões da Michele Bolsonaro, que fazia os pagamentos cotidianos do dia a dia. Esse cidadão, Mauro Cid, que substituiu o Queiroz, né? Nós tínhamos o Queiroz, que era e depois o Mauro Cid. Então pessoas do dia a dia, do convívio pessoal do presidente, dos filhos do presidente, da Michele. Nós estamos falando do núcleo central do candidato derrotado, que se insurge contra o resultado das urnas e que evidentemente está diretamente relacionado à tentativa do golpe e à ação desses militares criminosos. Donald Trump não tem escondido de ninguém a maneira como ele pretende, eu diria assim, quase que desconsiderar a relevância, a importância destes fóruns multilaterais em detrimento daquilo que para ele é o interesse dos Estados Unidos, né? Ele não esconde isso de ninguém. Eu entendo que o mundo caminha hoje para um esforço em algumas temáticas que eu diria que elas são quase inadiáveis, né? Quer dizer, é impossível você imaginar que o mundo não vai discutir a questão das mudanças climáticas e a necessidade da alteração de protocolos e de metas nessa direção. É inimaginável você imaginar que a ONU não vai discutir o desenho de uma nova governança. Quer dizer, qualquer líder de qualquer país do mundo que você conversa, ele tem uma preliminar. Quer dizer, a realidade geopolítica do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial, ele é muito distinta do que é o mundo hoje. E se a ONU não fizer isso, o que vai acabar acontecendo? Ela vai acabar perdendo relevância para outros espaços, como o G20, como o BRICS. Como é que você vai ter um fórum da ONU da onde você não tem nenhum país da África numa posição de relevância, onde a Índia está fora, onde você não tem nenhum país da América Latina, né? O Brasil, o México. Então a ONU sabe isso. E os fóruns que hoje existem, que são o desenho do pós-Segunda Guerra Mundial, eles têm que ser mostrados insuficientes para fazer com que situações limites como a guerra que envolve um dos membros do Conselho de Segurança, que é a Ucrânia e a Rússia, esteja acontecendo, para construir soluções para os conflitos do Oriente Médio e mesmo as guerras que no último período tiveram a participação direta do próprio Estados Unidos, como é o caso de Iraque, Kuwait, né, Líbia e assim por diante. Então, não creio que o Donald Trump possa impedir que esse caminho continue sendo percorrido, e a tendência, caso ele insista nessa posição, é que ele fique numa posição de isolamento. Acho que a posição do Milei ontem foi importante a gente observar, porque ele percebeu que uma coisa são as opiniões pessoais dele, outra coisa é o interesse da Argentina, enquanto um país que tem interesses de Estado que extrapolam a vontade ou as preferências pessoais do presidente. E ele agiu dessa forma. A Argentina é signatária do documento e o Milei fez questão e teve a oportunidade de registrar, né, a sua inconformidade com relação a alguns pontos. Acho que isso é da democracia e é assim que as coisas têm que acontecer.